Chegamos finalmente à nossa primeira aula desse nosso primeiro módulo e a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro, né, especificamente. Por que o teatro? Porque por mais que você queira fazer televisão, você queira fazer um filme, né, você queira fazer cinema, fazer uma série, mas o teatro ele vem antes disso. O teatro é uma arte milenar, a televisão tem pouco tempo, o cinema tem pouco tempo, comparando com o teatro tem muito pouco tempo. Então tudo vem do teatro. Então por isso que as pessoas falam quer ser ator, quer ser atriz, vai fazer teatro, né? Às vezes você quer ser dublador, tem que tirar um DRT, vai fazer teatro. Então o teatro ele é a nossa casa, a nossa mãe, que é a minha casa, né? A minha base no teatro, eu sou do teatro. Então, uma coisa muito legal é que às vezes quem faz cinema ou quem faz TV não consegue às vezes fazer teatro, porque o teatro é a arte do ao vivo, né? Você enfrenta muita gente na sua frente ali, então isso dá um nervosismo, né? A TV é um pouco mais, é difícil também, não é fácil, eu vou explicar a diferença. Mas é um pouco mais frio, é menos gente, você errou, você volta, igual eu estou fazendo aqui, se eu errei, eu volto, gravo, edito. Então, o teatro não, o teatro é a vera, é ali, é na hora, se errou você tem que improvisar, então é uma coisa, tá todo mundo te vendo. Então, é legal a gente entender que o teatro, ele tem essa de certa forma, ele traz um certo nervosismo, né, as pessoas tem que fazer teatro, tem que enfrentar um público, mas ele acaba sendo de fato o caminho. Se você quer fazer TV ou cinema, se o teatro realmente ele vai ao lugar que você precisa entrar para começar, por isso todo mundo vai falar para você, faz teatro, né? Então de fato é um caminho para quem quer ser ator e quer ser atriz, e é importante que faça. Agora quem faz teatro faz tudo, um ator de TV e de cinema não necessariamente faz tudo, às vezes faz só TV, né? A Glória Pires, por exemplo, ela só faz televisão. Se ela tiver que fazer teatro, ela já falou isso na entrevista que ela não consegue. Agora, se você é um ator, uma atriz de teatro, você faz teatro, você faz TV, você faz cinema, você faz qualquer coisa, tá? Porque o teatro ele te prepara para tudo. Então, é só para a gente situar aqui, né? Então, o teatro, ele é muito necessário para quem quer começar como ator e como atriz, mas é legal que a gente entenda o que é teatro, da onde vem o teatro, como começou o teatro, o que é teatro, né? E o mercado profissional. Você vai perceber, por exemplo, lá na frente tem um módulo bônus que você vai receber, que a gente vai falar um pouco sobre como tirar o registro, como se profissionalizar como ator, porque para você trabalhar não basta só fazer teste, não basta só falar que é ator, você tem que ser profissional, você tem que comprovar isso, tem documento para isso. Então aqui você também vai aprender a como se profissionalizar, ou seja, você vai aprender na prática como se preparar para um teste, como se comportar, né, enfim, numa gravação ou num espetáculo, e também como se profissionalizar. Esse curso aqui nesse sentido é completo, você vai entender tudo. Você não vai ficar de bobinho quando tiver, não, você vai saber de tudo. É só ver aqui, se esquecer a nota, volta o curso. Então é legal de entender o seguinte, que ser ator é uma profissão, não é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser artista? Sim. Qualquer pessoa pode ser ator? Não. Tá? Ser artista pode ser. Agora, ator e atriz é muito difícil. Não é para qualquer um. Tá? Tem que ter, vocação. E se você está aqui, certamente é porque você percebe uma vocação em você, é porque você gosta, você está afim, então tem algum treco aí dentro de você. Mas não adianta só essa vocação, você precisa estudar, se preparar. Entender que ser ator, ser atriz é uma profissão, como qualquer outra, né? Caixa de supermercado, empresário, gari, sei lá, é pedreiro, tudo são profissões. A mesma coisa é o ator e a atriz. Então o primeiro passo eu preciso entender que ser ator e atriz é uma profissão. E profissão requer o quê? Disciplina, respeito, incansavelmente, muito estudo. E, gente, o não, a gente tem que se acostumar com o não. O que mais vai ter na sua vida é gente dizendo que você não pode ser ator, que isso não é pra você, e vai fazer um teste e você não passa. Isso é normal. Então, você já sabendo disso, você ignora e siga. Se você persistir, você vai conseguir. Se você persistir, estiver assim, determinada, estudar, se preparar, não tenha certeza. Você consegue, tá bom? Eu estou falando por experiência própria. Eu vim lá do interior da Paraíba para o Rio de Janeiro. Lutei muito para estar aqui. E hoje tudo que eu tenho, a minha carreira que eu construí, sou respeitado. Hoje eu estou no meio de Matheus Nastergalli, Marieta Severa, Renata Sorra, são todos meus colegas de trabalho. Às vezes estou no meio dessa galera e fico assim, caramba, tanta gente que eu via quando era criança na televisão e sonhava, falava assim, nossa, eu quero ser ator, quero fazer malhação, tanta coisa legal. E hoje eu estou aqui, estou no meio artístico, sendo respeitado por essas pessoas.
sou amigo de diretores da TV Globo, pessoas que me respeitam, produtores, eu indico a meus alunos para fazer teste com eles. Então, mas eu entendi que ser ator e ser atriz é uma profissão que requer respeito. Então entenda isso. Então se alguém achar que você quer ser ator, atriz, não. Você quer ser um profissional. Você quer ser uma atriz profissional. Ser profissional é o quê? Você trabalhar e você receber dinheiro pelo que você fez. Entendeu? A fama, o sucesso, um autógrafo na rua, isso faz parte. Se você fizer uma televisão é normal. Mas você tem que estar preparado. O seguinte, isso aí é uma consequência do seu trabalho. Tá? Então assim, eu gosto de explicar isso porque não adianta só passar aqui um treinamento, você vai ter daqui a pouquinho a prática e achar que é ator. Primeiro é isso aqui, ó, aqui dentro, tá? Beleza? Então agora a gente vai para a nossa aula 2, onde eu vou explicar um pouco o que é teatro. Porque eu sou ator, sou atriz, aí alguém te pergunta, mas o que é teatro? E você fala, eu sei. De onde surgiu o teatro? Eu não sei. Então a gente precisa começar por aí, tá bom? Depois a gente vai praticar. Primeiro tem essa teoria que é para você, primeiro prepara aqui, depois vem o resto. Então vamos para a nossa aula 2. Vamos lá? Ser ou não ser? Eis a questão. Ser ator, ser atriz, não ser, e aí? O que eu faço? Isso aqui são prêmios que eu já ganhei em alguns festivais, mas é legal porque aqui eu falei para vocês que agora a gente vai entender o que é teatro. Então a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é o seguinte, por que essas máscaras? Porque quando fala de teatro tem essas máscaras aqui. O que significa essas máscaras? Vou dizer para vocês. Aqui vocês percebem que tem uma máscara mais assim. E tem uma outra assim. Pois é, a gente chama das máscaras do teatro, né? Que seria a da comédia e a da tragédia. Tá? Então só já, tá vendo? A tragédia e a comédia. Sacou? Então essas máscaras elas são clássicas do nosso teatro. Agora é o seguinte, tá, entendi, mas o que é teatro? Teatro tem 2 significados, tá? É só pra você não ficar um ator, uma atriz ignorante, porque você começa a bater papo, imagina você vai dar uma entrevista, aí começa, tipo, você fica, e não sei, então tem que ser um pouco estudado, né? É a sua área. Então assim, tem 2 significados para a palavra teatro. Primeiro, teatro, né, vem do grego lá, teatron, lugar onde vai para se ver. Né? Então é onde você vai ver, e aí tem o teatro espaço físico, que é o teatro, o espaço teatral, ou seja, onde tem um palco, as cadeiras, que não necessariamente vai ter peça de teatro ou espetáculos. O que pode ter nesse teatro, por exemplo? Shows, pode ter festival de dança, pode ter um evento, uma feira, no espaço teatro. O teatro pode ser o espaço, onde tem um palco, o espaço físico. E o teatro também pode ser a arte da representação, que é o curso que a gente está fazendo aqui, né? A arte de representar, ou seja, a arte de ser ator. E não necessariamente você precisa apresentar dentro de um teatro. Você pode fazer o teatro, a arte da representação, na rua, na praça, no trem, na sua casa, entende? Na escola, na igreja, porque a arte de representação é isso. E tem diretores de teatro que falam, teatrólogo, que o teatro, na verdade, está dentro de cada um de nós. Até bonito, é romântico, mas é isso, porque nós somos teatro. Quando você se expressa, você fala, isso é um ato de teatro. É quando você se expressa, né? E tem aquela coisa, a arte imita a vida imita a arte, não tem essa coisa? Porque qual o objetivo do teatro? Representar a vida do espírito humano. Ou seja, em outras palavras, o teatro conta a história da Dona Maria, do seu José, do Tonho lá que vende água de coco, do Antônio da padaria. O teatro conta essas histórias, entende? Então, qual o objetivo do ator? Ou seja, o seu objetivo como ator, como atriz? Convencer o público que essa história é verdadeira, ou seja, você vai viver o seu José, você vai representar a Dona Maria. Então, você vai contar a história, o teatro conta a história da vida das pessoas e você vai ter que convencer que essa história é verdadeira com a sua atuação. Então, você vai precisar de uma atuação muito consistente para fazer isso, tá? E como começou o teatro na Grécia? Alguém te perguntou, tá, já que você agora fez esse curso de teatro aí com o Ayrton, você agora sabe tudo de teatro, como começou o teatro? Aí você fala, olha, tem várias teorias, né? Tem uns que dizem que foi lá no Egito antigo, mas a mais comprovada até o momento é que começou na Grécia, tá? Porque na Grécia, aí você fala para a pessoa, você conhece a mitologia grega? Dá uma dica, né? Ah, conheço, eu não conheço. Pois é, então, lá tinha os deuses, né? Filho de Zeus, aí tem o Hércules, tem um monte, tem Apolo. Um desses filhos chamava-se
Dionísio, tá? E aí Dionísio, ele foi fecundado na coxa. Vou contar a historinha aqui. E tipo assim, o Zeus, mó safado, né? O deus lá dele, enfim, desceu da terra, se relacionou com uma humana e ela engravidou. Tipo a história de Jesus mesmo, né? Que Jesus, na verdade, é um semideus, né? Ele foi uma mulher, né? Humana com Deus. É a mesma situação. Então, o Zeus fez isso. Aí a Hera, esposa do Zeus, ficou bolada, ficou pé da vida. Falou, que merda, esse merda? Desceu, falou, quem é? Quem é que foi com meu marido? Ah, aquela dali. Aí o Zeus, com medo dela matar a mulher, perdeu o filho, ele arrancou Dionísio da barriga e fecundou na perna dele. Aí nasceu Dionísio. Dionísio na Grécia é conhecido como Dionísio, que é deus do vinho, da fertilidade. Em Roma, o mesmo deus Dionísio é conhecido como Baco, que vem de bacanal, né? É a cultura deles lá. Então, todo ano, na Grécia tinha, tipo, aqui no Brasil tem muito isso, sabe essa procissão? Acho que no interior ainda tem, procissão, aí pega a imagem da santa, todo mundo vai caminhando. Tinha isso só que para Dionísio, né? O grande deus Dionísio. Então as pessoas saíam todo ano ali para comemorar com Dionísio, aquela coisa toda. Ei, Dionísio, uou, vim pra cá, vim pra lá. Tipo carnaval aqui, opa, aquela coisa, porque não era tão procissão igual aqui, é uma coisa mais, né? Aqueles gregos, aquela coisa toda. Só que as pessoas respeitavam Dionísio. É como se, tipo assim, se tu falar mal de Dionísio, de um deus, irmão, tu morre, ele manda um raio. Só que tem um camarada, o nome dele era Téspes. Para você não esquecer, você lembra da testa e dos pés. Téspes, tá? Téspes. Ele fazia parte lá do grupo que dançava, né? Porque tinha galera que dançava, era metade, tinha os centauros, metade cavalo, metade homem. Tinha os sátiros, que eram os dançarinos. E ele falou, o Téspes parou e falou assim, cara, todo ano é a mesma coisa, sabe? Essa coisa, a procissão chata, entediante. E o Deus não estava tão em alta assim. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele subiu num pedaço de madeira, tipo um palanquezinho, com a máscara lá, e parou o evento e falou assim, lacrou, né? Eu sou Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade e da embriaguez. Rapaz, pessoal, todo mundo com medo. O cara se colocou no lugar de Deus, o Deus dele é maluco. Aí vamos analisar. Por que eu estou contando essa história? Lembra que eu falei para você que eu ia contar como começou o teatro na Grécia? Exato. Pela história, aí começa o teatro. Por quê? Porque aí nasce o primeiro ator, que chama-se Téspes. Porque foi a primeira vez, né, pelo menos o que até o momento que a gente sabe, que alguém se coloca no lugar do outro. E o que é a arte do ator? É você representar alguém. Quando você deixa de ser você, então o Téspes fez o quê? Ele ali passou a ser quem? O Dionísio. E se colocou como ele. Então, virou um ator. Se tem ator e tem espectador, tem teatro. Porque o teatro é o seguinte, o que caracteriza o teatro? Um ator e um espectador. Se tiver alguém assistindo e um ator aqui apresentando, é teatro. Se tiver só um ator, não tem teatro. Só espectador, não tem teatro. Tá? Para ter teatro, tem que ter um ator e espectador. Eu preciso de luz? Não. Preciso de figurino? Não. Preciso de sonoplastia? Não. Mas eu preciso de ator. Aí eu posso botar o figurino, a luz, para ficar mais bonito, o espetáculo, né, mais produzido. Mas o necessário basta um ator e um espectador. Se tiver essas duas informações, a gente pode dizer que é teatro. Beleza? Então, foi assim que começou lá na Grécia. Agora, como começou o teatro no Brasil? Eu vou te contar na próxima aula. Pode ser? Para não ficar muito longa essa daqui, porque tem uma historinha muito legal também. Então, vamos para a nossa próxima aula, teatro no Brasil, aqui na nossa terra. Vem! Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Gente, Brasil. Como começou o teatro no Brasil? Será que alguém estava na rua e falou assim, vai fazer teatro? Tu acha que foi assim? Vou te contar. O teatro no Brasil começou da seguinte forma. O que aconteceu no século XVI? Vocês lembram? Você era nascido naquela época? Claro que não, né? Mas vamos lá. Mas a gente lê, a gente sabe, né? Na escola ensina que no século XVI o Brasil vira colônia de Portugal, correto? E aí os portugueses, quando chegaram aqui, descobriram, né? Descobriram o quê? Se já tinha gente aqui, mas tudo bem, descobriram. Aí descobriram a gente. Aquela coisa lá com as índias, trocava espelhinho, aquela mistura de português com índio, e aquela coisa toda. Só que os portugueses, eles, o que a gente tem aqui, gente? Aqui o Brasil é muito rico, aqui tem muito ouro, aqui a gente tem tudo. Só que tinha uma galera aqui, as tribos indígenas eram daqui, e aí tinha muito índio. Aí os portugueses falaram assim, pô, a gente precisa catequizar essa galera.
Então, eles pensaram, aí eles olharam assim e falaram, mas como que a gente, para facilitar a comunicação, porque na verdade, eles já tinham o Deus deles, tudo, mas eles queriam que eles conhecessem o Deus de Portugal, no caso, Jesus Cristo, né? Contar essa história de Maria, enfim, a Bíblia, tudo aquilo. Aí eles mandaram trazer de Portugal o Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta. Se você tiver dúvida, dá um Google aí, anota esses nomes, você vai achar fácil na internet. O Padre José de Anchieta veio no Brasil, e aí ele começou a observar aqueles índios. E ele começou a ver que os índios, dançavam, festejavam, se expressavam muito. Isso te lembra o quê? Teatro. Muita expressão, facial, vocal, aquelas festividades. E aí o que o Anchieta fez? Já sei, eu vou utilizar do teatro como ferramenta para catequizar esses índios. Entende? Então ele começou a pegar contos, histórias, o Alto de São Lourenço, peças que ele tinha, e ele começou a botar para aqueles índios encenarem. E aí os índios, conforme eles iam encenando, ele ia dizendo, olha, tinha Jesus Cristo, tinha Maria, Jesus morreu por nós, e aí eles representavam, e a partir daquilo ele foi colocando a história até que eles foram aos poucos, né, conseguindo colonizar, aquela coisa toda. Então o teatro nasce aí. Por que o teatro nasce aí? Porque é a primeira vez que tem teatro no Brasil, né? Começaram assim as representações. Então aí nasce o teatro, depois tem toda uma história do teatro para chegar até aqui. Mas falando de início do teatro grego e do teatro brasileiro, os dois têm motivo religioso, né? Lá pelo deus Dionísio, enfim, as festividades, e aqui na catequização dos indígenas a partir do momento que o Brasil virou colônia de Portugal, tá bom? Então essa história para que você consiga no meio da rodinha da galera bater um papo sobre o teatro, para não ficar o lerdão da parada, porque não adianta só um ator bom no palco, você não consegue entender nem o que, não sabe nem o que é teatro. Então agora você já sabe, já dá para bater um papo de igual para igual. Beleza? Agora a gente vai para o nosso próximo módulo, que aí já é um módulo prático, que eu sei que você está a fim de praticar. Vamos nessa? Vamos com tudo!